Hoje nós vamos estudar sobre o sinal da vinda do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse que Jesus Cristo fala em São Mateus 24 e 30? Hoje nós vamos ver sobre este sinal. O que significa esse sinal? Que sinal é esse? E vamos ver também como os profetas da antiguidade descreveram, usando as suas próprias palavras, aquele grande e terrível dia no qual Jesus Cristo há de aparecer nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Não somente para buscar o seu povo, mas como diz o Apocalipse, para destruir aqueles que destroem a terra. Hoje iremos estudar sobre este dia glorioso. Amanhã da ressurreição. O maior dia ou a maior esperança de todos os tempos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela chuva que está caindo sobre a terra. Obrigado por nos acordar nesta manhã, nesta madrugada, para buscar a Tua presença. E obrigado por estar agora com a Tua palavra aberta, para estudarmos. Nos agracia com a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida e desvenda os mistérios do futuro diante dos nossos olhos através da profecia. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Tudo isto pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em São Mateus capítulo 24 e o versículo 30, a minha Bíblia já está aberta na passagem, diz assim, o verso 30, então, disse Jesus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Nós iremos ver dentro do grande conflito. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, precisa aparecer o sinal da sua volta. Então, disse ele, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Quando a gente vai aqui para o livro, O Grande Conflito, na página 640, nos dá a resposta. Diz aqui, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-no, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Então nós vimos aqui o sinal da vida do Filho do Homem. Você lembra quando Elias estava orando, na 7ª vez ele envia o seu servo e ele diz, olha, eu vi um pequeno sinal no céu, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para Elias, que tinha uma fé pura diante de Deus, já bastou esse sinal. E ele disse, corre e fala ao rei se apressar, porque há tumulto de chuva nos céus. Isso é fé. Ele viu apenas uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem em direção ao mar. E ele ali pôde ver
uma copiosa chuva no fim dos 3 anos e meio de seca. Aqui também, o povo de Deus vai ver do lado do Oriente, em meio aos céus em comoção, uma pequena nuvem negra, do tamanho da metade da mão de um homem. E todos os salvos vão saber, ou já estarão sabendo, que é o sinal da vinda de Jesus. E eles então fixam os seus olhos naquela pequena nuvem. E aquela pequena nuvem vem vindo de lá para cá. É a nuvem que rodeia o Salvador. É a nuvem sobre a qual Jesus se encontra. E ela, ao aproximar-se mais e mais do planeta Terra, ela vai se transformando numa grande, gigantesca nuvem branca. E todos podem então ver Jesus sobre aquela nuvem. Jesus descerá com todos os anjos do céu. Milhares e milhares de anjos tocando trombeta, cantando hinos de louvores ao reino celestial. Todos os recantos da terra serão preenchidos por aquele louvor estridente, cuja melodia encherá o coração daqueles que estiverem preparados, encherá o coração de alegria, mas daqueles que estiverem despreparados, encherá o coração deles de terror, pois eles vão ver o que eles perderam. Ok? Então, nesse momento, nós vamos ver como os profetas da antiguidade, principalmente os pequenos, os profetas menores, como eles descreveram as cenas que eles viram daquele grande e terrível dia, no qual Jesus descerá sobre este mundo para buscar o seu povo e destruir aqueles que destroem a terra. Não vamos ler Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais presenciou cenas da vinda do Filho de Deus, tanto como Messias, como o Rei dos Reis na sua segunda volta. Mas nós vamos estudar hoje e ver como os profetas menores, relataram, descreveram aquelas cenas. Nós vamos começar com Joel, capítulo 1. No capítulo 1 de Joel, o versículo 15 diz assim: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Aquele dia é um dia que vai assolar a terra. É um dia que vai assolar a terra. E no capítulo 2, a partir do verso 3, o verso 3 diz assim, ainda de Joel: À frente dele, de Jesus, vai fogo devorador. Fogo que devora tudo. Atrás dele, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Por onde Jesus passar, a alta destruição fica. E no verso 10 diz assim: diante deles, de Jesus e seus anjos, tocando trombetas, treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. Então nós vemos aqui algo terrível vai acontecer quando Jesus vir nessa pequena nuvem que vai se transformando, pequena porque estará muito distante, mas à medida que ela vai se aproximando de nós, ou do planeta Terra, nós vamos começando a ver a sua grandeza, a sua resplandecência. E o sol, na volta de Jesus, vai escurecer, vai perder o seu brilho. A lua e as estrelas perderão seus brilhos, e a terra voltará a ser como era antes no princípio, como diz Gênesis 1:1. No princípio, a terra, porém, no verso 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
A terra era um abismo. Por quê? Porque as trevas cobriam ele. Não tinha sol ainda, não tinha lua, não tinha estrelas para lhe dar claridade. Ok? E a terra voltará a ser esse abismo dentro do qual ficará Satanás e seus anjos por 1000 anos. Então, aqui é a maneira como Joel descreve, né, a terra. Diante de Cristo e dos anjos, a terra vai tremer. Vamos supor que até aqui é o planeta Terra, que está alicerçado sobre o nada. E à medida que Cristo avança, à medida que a pequena nuvem da metade do tamanho da mão do homem se aproxima da Terra, tornando-se cada vez maior, com a presença de Cristo, se aproximando do planeta, o planeta começa a tremer. Começa a tremer por causa do poder extraordinário de Jesus. Se Jesus, no seu poder, toda a sua glória, como ele vem, se ele viesse à Terra, a Terra explodiria, por isso ele não vai vir, ele para. Um dos profetas menores diz que ele vai parar, porque senão a Terra explodiria. E no verso 10 do capítulo 2 de Joel diz assim, diante deles a terra treme. Certo? E o sol e a lua e as estrelas perdem o seu resplendor. E ele ainda diz no verso 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande e terrível é o dia do Senhor. E muito terrível. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Ele viu essa mesma palavra, porque ele disse essa palavra. Porque os ímpios vão dizer, quem suportará? Apocalipse capítulo, me parece que 6, e o verso 14 em diante. Então, nós vemos aqui a maneira como Joel descreveu o dia do Senhor. E no capítulo 3 e o verso 14 ele diz assim, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O verso 15. Então, multidões de pessoas estão no vale da decisão, da grande estrada onde ela se divide em duas partes, sem saber qual caminho seguir. E como o dia do Senhor está perto, dia no qual o sol, a lua vai se escurecer e as estrelas não vão dar mais seu resplendor, nós temos hoje que direcionar essas pessoas. Mas como vamos direcionar se nós estamos no caminho errado? Ou no caminho certo, mas dormindo, se desviando para um lado e para outro, bebendo da fonte malévola e maligna de Satanás através das redes sociais. Bom, quando a gente vai para Amós, capítulo 5, veja como Amós descreveu o dia do Senhor. Capítulo 5 e o versículo 18. Ele faz uma pergunta. Não, ele repreende. Ele nos repreende. Ele diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então, o dia do Senhor vai ser o dia mais aterrorizante que o mundo já conheceu. Nem mesmo o dia do dilúvio vai ser tão terrível como aquele dia quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Ai daquele, ai de vós que deseja o dia do Senhor. Quando a gente vai para Naum, vamos ver como Naum, o que Naum fala sobre aquele
grande e terrível dia. Naum capítulo 1, o 2 e o verso 10, diz assim: tem um ponto de exclamação. Ele exclama: vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem e em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Ele usa a mesma expressão de Isaías, quando contemplou o grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia será um dia de vacuidade, será um dia de desolação, será um dia de ruína. Um dia no qual o coração do homem vai se derreter de terror, de medo, de pavor. Um dia em que os joelhos dos homens vão tremer e haverá angústia nos lombos dos seres humanos e o rosto deles vão ficar pálidos. Essa é a maneira como Naum, o profeta, descreveu aquele grande e terrível dia no qual todos os seres humanos irão prestar conta com ele. Quando a gente vai para Abacuque, capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, e o verso 3 diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Por quê? Porque os anjos vêm cantando hinos de louvores, tocando trombetas. A terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham de sua mão. Dos cravos, onde está revelado o amor, revelado a maior demonstração do seu amor por nós. Raios de luz brilham de sua mão. Ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. A terra, Jesus. Ele vai chegar numa proximidade tão grande que a terra vai tremer. Aí ele para. Olha o que diz o profeta. Abacuque 3 e 6. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Ele vai parar numa medida, numa posição, numa distância em que a terra vai ficar continuamente sacudindo, tremendo. E nesse tremor, os montes vão ser arrancados dos seus lugares. Ok? Essa é a maneira como o profeta Abacuque descreveu aquele grande e terrível dia do Senhor. Quando a gente vai para Sofonias, depois de Abacuque, vem o livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Eu ainda não me acostumei com barba e bigode grande. Sofonias, capítulo 1, do verso 14 ao verso 18. Aqui, Sofonias descreve o grande e terrível dia do Senhor, dia no qual ele viu em visão. Foi lá, foi transportado e ele viu. Quando voltou, ele escreveu e deixou o relato para nós. Olha como ele descreve. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Aí ele diz: atenção! O dia do Senhor é amargo
e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de negrume, escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta de arrebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Dia de trombetas. Os anjos vêm tocando trombetas. E ao mesmo tempo em que para o povo de Deus é um louvor, para os ímpios é uma demonstração, né, de alta destruição. Aqui diz assim: dia de trombeta e de arrebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. O verso 17: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. À medida que Jesus se aproxima do planeta, que para a sua glória, que é muito mais forte do que a glória do sol ao meio-dia, há de penetrar toda a terra. Os homens que estiverem contaminados de pecado, ao olhar para aquela glória, vai tentar desviar o olhar, mas eles não vão poder. Eles vão ter que ver aquele ser que um dia morreu por eles e que eles rejeitaram. Com esse olhar penetrante, ofuscada pela glória de Cristo, eles vão ficar cegos. É por isso que diz aqui: trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Devido ao pecado, eles vão ficar cegos. O povo de Deus que não já venceu o pecado pelo sangue e pela graça de Cristo, não vão ficar cegos, porque eles já estarão glorificados pela voz de Deus. Ok? Aí o verso 18. Nem a sua prata, aliás, a última parte do verso 17. Lá diz que eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Você já viu sangue ser pó? Por quê? Sangue é líquido. Como é que o sangue vai ser derramado como pó? É porque as pessoas, ao ver Jesus, a terra tremendo e se desmoronando e um lençol de chamas aqui, mas eles estão correndo desesperadamente, como diz o Apocalipse, correndo, pedindo aos montes que caiam sobre eles, caindo dentro dos buracos aonde a terra se abre devido aos grandes tremores, e eles vão pedir a morte. Só que o resplendor da volta de Jesus pega eles, e eles transformam em cinzas. É por isso que a Bíblia diz que o sangue deles se derramará como pó. Ok? Vira cinza. É como uma montanha, quando entra em erupção, que desce aquela lava que passa por cima da pessoa, a pessoa vira cinza, né? Ou fica carbonizado. Bom, aqui diz assim, verso 18: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da sua indignação, no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Essa é a maneira como o profeta Sofonias descreveu a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então nós vemos aqui o grande e terrível dia do Senhor. Quando a gente vai para Isaías, Isaías foi o profeta que mais presenciou cenas da volta de Cristo. E ele diz aqui no capítulo 2, ele começa logo aqui no capítulo 2, não vamos ler todas as passagens, só essa passagem aqui do capítulo 2, e nós vamos então ver como a senhora White também descreveu em suas palavras, já é uma profetisa já moderna,
descrever em suas palavras o grande e terrível dia do Senhor, a volta de Jesus. No capítulo 2 de Isaías, ele começa aqui. O verso 8 ele diz assim: também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Então ele está descrevendo a maneira, né, como os homens na sua época estavam se comportando diante de Deus, e também como nós estamos nos comportando diante de Deus, porque nós temos obra das mãos dos homens, um tal de um celular, redes sociais, que nós então, também adora, né? Futebol, né? A gente adora os nossos pastores grandiosos, né? Isso são ídolos na nossa vida. E aqui diz aqui, né? Ele disse, ó, também a terra está cheia de ídolos, adoram a obra de suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoarás. Vai, é um conselho que o profeta dá para os moradores da terra nos últimos momentos da sua história. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Esse conselho as pessoas estão tomando. O vírus corona está matando muita gente. Muita gente está se escondendo no pó do dia terrível que está chegando. Ó, vai, entra nas rochas, esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Porque aquele dia será um dia terrível, e ai daqueles que desejam esse dia. E o verso 11 diz: os olhos altivos dos homens, naquele dia, serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Não tem orgulho, não tem arrogância, não tem soberania de homem algum nesse dia. Todos serão humilhados, e terrivelmente humilhados. E aqui diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. E o verso 17: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras, e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão nas fendas e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa é a maneira como Isaías descreveu o dia do Senhor. E o apóstolo João viu também este dia. E ele descreve de uma maneira extraordinária. Apocalipse, capítulo 6, e o versículo... Apocalipse 6, o versículo 14. Ele descrevendo o dia no qual o Senhor há de aparecer nas nuvens do céu, ele diz assim: e o céu recolherá-se como um livro quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre hão de se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes. Ele usa a mesma expressão de Isaías. E irão dizer aos montes e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 16. E no verso 17 ele diz:
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que vai poder suportar? Então essa é a maneira como os profetas, e também o profeta de Pátimos, descreveu a volta de Cristo. E para nós encerrarmos, eu quero mostrar para vocês como a senhora White descreveu aquele dia. Na página do Grande Conflito, 641, no capítulo Livramento dos Justos, bem no final ela diz: o Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um livro, e a terra treme diante dele. E todas as montanhas e ilhas se movem do seu lugar. Na página 642. Cessaram os gracejos escarnecedores. Cerraram-se os lábios mentirosos. O choque das armas, o tumulto da batalha com ruído e os vestidos se enrolam em sangue. Silenciaram-se. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Os salvos estavam olhando para Jesus na nuvem, em meio à comoção, em meio à tempestade e o terror, eles cantam. Mas os ímpios, a cena é diferente. Nada se ouve agora, senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam do povo de Deus, e rompe agora o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sobre as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz penetra nos ouvidos dos mortos, e eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes acentos os chamavam ao arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram a sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncia. Os ímpios irão se transformar em cinzas diante da espantosa presença de Jesus. Jesus, ao chegar num certo ponto, ele vai chamar o seu povo que dorme no pó. Essa voz que vai abrir a sepultura, dando vida e corpo para os seus filhos, essa mesma voz vai transformar aqueles que estão vivos. Chegará a hora em que todos nós, os que estivermos ao lado do Senhor, iremos ser transformados num abrir e fechar de olho, como resultado da voz de Cristo. Despertai, despertai, vós que dormi no pó, e ressurgi. Os salvos de todas as eras, desde a morte de Abel até 1844, nesse dia, vão ressuscitar. Você sabe que de 1844 para cá, os que morreram na mensagem do terceiro anjo já estarão ressuscitados. E todos eles irão um dia morar com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.